Fala galera do sexto ano, bem-vindos à nossa aula 5 de Sociologia. Essa é a nossa aula de final de bimestre. Então, para você fazer a sua prova, você vai ter que estudar, né, e rever essas 5 aulas, né, que nós demos até aqui, certo? A nossa próxima aula já vai ser a aula de revisão. Bom, e fechando aí o capítulo 3, né, que é o capítulo que nós estamos tratando agora para essa terceira avaliação, neste terceiro bimestre, nós estamos falando, só para lembrar, né, sobre ética com os amigos. Então, a gente está falando sobre atitudes éticas, práticas éticas, tá? Nos nossos relacionamentos de amizade próximos. Lembra, a gente sempre usa como pano de fundo a questão do lazer, da diversão, mas, né, nós estamos enfocando aí em conceitos muito importantes, tá? Que são as relações éticas que nós temos aí entre as pessoas que são nossos pares, né? Nossos companheiros, nossos amigos, tá? E o último texto que a gente vai trabalhar é um texto que está lá na página 51. Ele está justamente na seção para refletir no teu livro, tá? E ele está falando, o título do texto é O Amor à Vida, uma questão de ética. Como assim o amor à vida? Já parou para pensar como que as pessoas têm uma certa dificuldade hoje em dia para se relacionar umas com as outras? Sério, para ter consideração, empatia, se colocar no lugar do outro, isso tem sido cada vez mais difícil. A nossa sociedade, ela está se tornando, ela é, né, muito individualista. E se nós, né, não prestarmos atenção, a gente acaba, né, entrando na mesma tendência e nos tornamos pessoas individualistas, ou seja, pessoas que não se importam com o outro, né? Pessoas que não criam laços, né, de afeto, de relacionamento, de amizades, enfim, com outras pessoas. E o texto que a gente vai tratar na aula de hoje, que é esse texto que está aí, né, na página 51 para vocês, ele vai trazer uma reflexão justamente sobre isso, né? Sobre a importância da gente dar valor ao que realmente é importante, né? Às pessoas, aos relacionamentos e não a coisas simplesmente, certo? Então, olha só, tu vais abrir aí, né, na página 51, certo? E a primeira coisa que eu quero que a gente pare para refletir um pouquinho, para pensar, é sobre a importância dos laços de relacionamento. Toda vez que a gente se relaciona com alguém, né? E quando eu falo de se relacionar, é de você conviver, né? Um amigo, parente, enfim, né? Uma pessoa que você goste, tá? Você criar laços com essa pessoa, né? Claro que não é como pegar uma corda, amarrar em você e nela, né? E pronto, esse aqui é meu amigo, eu ando amarrado com ele. Claro que não, tá? Mas é como se fosse uma espécie de laço, só que invisível, né? E em alguns casos é quase um laço de alma. Tá? Você realmente se importa com aquela pessoa se importa com você. Então, o ser humano, né, nós, temos essa necessidade de ter esses laços de relacionamento, tá? De fazer parte da vida de outras pessoas e de que outras pessoas façam parte da nossa vida, ok? Então, ao longo do tempo, a gente percebe que a humanidade ela está ficando cada vez mais cheia de conflitos, tá? E esses conflitos, né, eles começam antes no ser de cada um, ou seja, em cada pessoa, né? Nós temos cada um os nossos próprios conflitos, tá? E às vezes a gente acaba externando isso para as pessoas que estão próximas a nós, certo? Os laços de relacionamento que prendem os seres humanos são uma preocupação para muitos estudiosos, tá? E isso faz com que a análise, né, o pensamento, a reflexão, vamos dizer assim, né, sobre a amizade seja algo importante, tá? Por quê? Porque é justamente dentro de um relacionamento de amizade que a gente normalmente é mais humano, né? É mais bom, a gente aprende a ser leal, a gente aprende a ser grato, né? A gente pega aqueles princípios e aqueles valores que nós aprendemos com os nossos familiares, né? E podemos colocar em prática com outra pessoa de fora da nossa família, tá? Então, aquilo que você aprende, por exemplo, em casa sobre ter consideração com o outro, né? Ser leal, ser bom com as pessoas, ser gentil, tá? Você, numa relação de amizade, é quando você passa a testar isso, vamos dizer assim, né? A treinar isso com outras pessoas, né? Que não são as pessoas de dentro da sua casa, tá? E, infelizmente, a gente vive numa sociedade, como eu falei no início, né? Em que as pessoas, elas acham cada vez mais difícil, né?
demonstrar afeto um pelo outro, tá? A gente tem aí uma violência crescente, né? Parece que a vida do outro não importa muito. Tá? Então, alguém quer o celular, por exemplo, de alguém e a pessoa não quer dar, ele vai lá e mata a pessoa por causa de um aparelho celular. Quer dizer, quando você olha a situação, você chega à conclusão de que a vida daquela pessoa valeu menos que um aparelho celular, certo? Às vezes é difícil se colocar no lugar do outro, ver determinados problemas, determinadas coisas e simplesmente ignorar, né? Aceitar, por exemplo, com normalidade a pobreza, a desigualdade, né? E pensar assim, é assim mesmo, não dá para fazer nada não, deixa quieto, que o mundo é desse jeito. E a gente às vezes acaba se acomodando, né? E deixando de fazer algo que pudesse mudar, nem que seja minimamente, né? Às vezes a gente não tem o poder de mudar o mundo todo, não, mas minimamente a gente tem sim, pelo menos o nosso mundo a gente tem, né? De cada um, aquilo que fica pertinho da gente, a gente pode conseguir mudar sim, né? E aí as pessoas normalizam a violência, normalizam a pobreza, né? Normalizam tudo que na verdade elas deveriam lutar contra, elas acabam achando que, tá, deixa isso pra lá, é normal, tá? E isso faz com que cada vez mais as pessoas se importem menos uns com os outros, né? E aí, em vez da noção de comunidade, lembra que a gente falou lá no início do segundo bimestre, ainda lá no capítulo 2, nós falamos sobre a diferença entre comunidade e sociedade, lembra? A comunidade é justamente aquele lugar onde você está, em que você cria laços, né, de afeto, você tem vínculos mais próximos, mais fortes. E a sociedade, não, a sociedade é um lugar onde você vive, você convive com um monte de gente que você não conhece, né? Tudo é normatizado ali pelas leis, pelas normas e tal, tá? Mas é cada um, vamos dizer assim, cada um no seu quadrado, né? E aí, em vez dessa noção de comunidade, né, que a gente viu, né, em vez dela se sobrepor, né, e das pessoas terem essa noção de é importante fazer parte de um grupo, né? O que acaba acontecendo é que você tem cada vez mais pessoas se sentindo sozinhas, né? E que perdem assim os seus laços afetivos. Não à toa, né? No meio de todo esse contexto que a gente está vivendo hoje de pandemia, você tem um número crescente de pessoas que, por exemplo, ficaram com crise de ansiedade, depressão. Por quê? Porque não saíam de casa, né? Teve uma época que ninguém podia sair de casa. Só se fosse uma coisa muito importante. E aí essas pessoas viviam sozinhas e não podiam sair, não podiam frequentar lugares, não podiam ver amigos. Às vezes os amigos desapareceram, moram longe de parentes e quando viram, né, se viram num grau de solidão assim muito grande. Né? E isso acaba colaborando, né, para que outros problemas apareçam, né? Como eu comentei, ansiedade, depressão, enfim, tá? Se você tem, e mesmo numa situação normal, vamos dizer assim, pensa num tempo, né, que você não tinha pandemia, nem lockdown, ninguém teve que ficar trancado em casa, num tempo normal. Você tem pessoas, sim, que sofrem, né, com a solidão, que sofrem por não terem, sabe, laços afetivos, não se ligam afetivamente a ninguém, tá? Tem um colega aqui, outro ali, mas não tem amigos. Lembra que a gente comentou, né, que tem diferença sobre ser amigo, né, ter um amigo e ter colegas, né? Colegas são aquelas pessoas que compartilham contigo ali um espaço, um momento, mas não é necessariamente, né, não são necessariamente aquelas pessoas com quem você tem um contato muito profundo, né? Muito íntimo, muito próximo. Amigos não, amigos são aquelas pessoas, né, aquela pessoa que você sabe que você pode contar e ela também sabe que pode contar com você. E isso nem todo mundo tem, certo? E o que que gera essa sensação de solidão? Vamos pensar, tá? O que gera essa sensação de solidão, né, é o crescimento e o desenvolvimento econômico, né? Mas não é assim, então a gente não pode querer crescer e se desenvolver, claro que pode. Só que na nossa sociedade, né, que é uma sociedade que dá muito valor ao ter, né, que dá muito valor ao status, então quanto mais acima das pessoas, né, vamos dizer assim, você tiver, melhor, né? Numa sociedade que o consumo exagerado ele é muito incentivado, tá? Esse crescimento e esse desenvolvimento econômico ele tem consequências ruins, né? E uma delas é justamente nesse sentido aí da sensação de solidão. Porque dentro dessa ideia, dessa perspectiva de crescimento e de desenvolvimento econômico, você também tem o reforço, né, da tendência das pessoas para a competitividade.
E muitas das vezes não é incentivado necessariamente uma competitividade saudável, mas uma competitividade, né, daquela que a pessoa tem que fazer, tem que dar o melhor dela, tem que fazer tudo, né, o que for possível e impossível para conseguir chegar onde ela quer, e algumas pessoas perdem até a noção de humanidade com isso e deixam de se importar com o outro, né? Então, não interessa, tá? O que aconteceu com ele, eu vou passar na frente porque eu quero, eu vou chegar lá e, né, vai e faz, tá? Também aumenta a inveja, né? Porque às vezes o cara olha lá, né, o colega de trabalho que ganhou uma promoção, se deu bem, né? E aí fica ali, se corrói de inveja porque queria estar no lugar dele e tal. Todo esse tipo de sentimento, né? Essa competitividade excessiva, tóxica, né? Não é uma competitividade saudável. Esse sentimento de inveja, de ciúme, isso faz muito mal para as pessoas, né? Isso pode sim somatizar em doenças, inclusive, né, mentais, às vezes até no corpo físico, tá? Então, isso acaba aumentando a sensação de solidão, porque uma pessoa assim, ela dificilmente vai confiar em outra pessoa, né? Então, ela não vai ser o tipo de gente que vai ser, eu confio no fulano. Não, todo mundo é rival dela, todo mundo tá querendo tomar o lugar dela, tomar alguma coisa dela, então ela acaba tendendo mesmo a se tornar uma pessoa solitária, tá? Os seres humanos, eles vivem, né, pensando nesse contexto, tá, que a gente está tratando aqui, acabam tendo a tendência de viver isolados e também de forma egoísta, tá? Valorizando suas vontades, né, os seus bens, suas contas bancárias, enfim, tá? E aí, consequentemente, por conta dessa postura egoísta, tá, falta espaço para o interesse pela coletividade. Risquei a coletividade aqui errado, mas tudo bem, tá? Falta espaço por esse interesse, né? Pelo que é coletivo, tá? Pelo bem comum, por aquilo que é melhor para a sociedade como um todo, por exemplo, certo? Vamos pensar numa situação prática. Ultimamente a gente tem tido, por exemplo, a situação das queimadas no Brasil, né? Quem é que faz queimadas? São as pessoas que querem ganhar dinheiro ali naquela terra, tá? Os donos daquelas terras. E às vezes essas queimadas saem do controle. E aí que tá o problema. Mas a gente vai chegar lá, tá? Então ele faz a queimada na terra dele, que é uma terra enorme, porque ele precisa limpar para fazer a plantação, então para botar pasto, enfim. Então ele tá pensando o quê? No dinheiro dele, né? E no ganho, no lucro que ele vai ter. Certo? Se ele tivesse interesse pelo que é coletivo, pelo bem coletivo também, mesmo que ele fizesse essa queimada, tem um jeito de fazer a limpeza desse terreno de uma maneira mais controlada, né? Então ele tomaria cuidado para que isso não se espalhasse, para que não atingisse outros lugares que não deveria, né? E, né, por aí vai. Então ele faria algo que para ele seria bom, mas ao mesmo tempo pensaria no coletivo. Mas o que você vê na maioria das vezes é esse tipo de gente sequer se importando com o que vai acontecer. Queima, né? Diz, mas pode sair do controle. Não interessa se vai sair do controle, se queimar ali aquela floresta, não é problema meu. O importante é que vai limpar o meu terreno. E aí, quando, né, sai dos limites, acaba pegando fogo onde não tem que pegar, mata animais, destrói, né, a biodiversidade, causa problema respiratório por conta da fumaça em outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo ali, certo? Pensa, tudo causado por causa de um comportamento egoísta, né? De pessoas que não estão nem aí para aquilo que vai acontecer com a coletividade. E, infelizmente, isso eu te dei só um exemplo, tá? A gente pode achar N exemplos em várias áreas, tá? Isso só mostra como a gente tem cada vez mais gente que se importa menos com as outras pessoas. E, sério, se você puder fugir disso, melhor, né? Para que nem você, nem eu sejamos essas pessoas, né? Que se importam pouco com outras pessoas, certo? Vamos lá. O homem, ele é um ser dotado de inteligência, tá? E muitas das vezes o ser humano, ele se julga superior, né? À natureza, aos outros seres vivos, enfim, tá? E ele demonstra isso nas suas atitudes diárias. Qual a consequência, né, desse ar de superioridade, tá? É a desvalorização do sentimento de amor para com a própria existência e, logicamente, para com o semelhante. Tá? É por isso que você tem, como eu falei, né, logo no início, pessoas que acham que um celular vale mais do que a vida de uma pessoa, tá? Porque ele se acha tão no poder ali, né, de tirar a vida ou não de alguém, que ele não pensa duas vezes em atirar, né, e matar um pai de família, né, o filho de uma mãe, de repente, não, às vezes o filho único de uma mãe, o cara que é o sustento da casa, né, a pessoa ali que tem sonhos, que tem planos, mas não interessa. Ele quer o aparelho que está na mão daquela pessoa. E se ela não vai dar, então ele vai tirar a vida dela por causa disso.
Pensa como é uma coisa muito mesquinha, né? Rude, cruel, vil. Pois é, você tem pessoas que têm esse pouco sentimento de humanidade, que dão pouca importância para a própria existência e menos ainda para a existência do semelhante, tá? E aí, que prática cidadã você tem numa situação dessa? Nenhuma, né? São pessoas que são incapazes de pensar nos outros, tá? Tem a possibilidade de mudar? Tem, né? Para Deus nada é impossível. Quem sabe um dia muda. Mas de uma maneira geral, né? São pessoas que não pensam nos outros, certo? E aí, nesse texto que você tem aí na página 51, tem essa frase, que é uma frase bem interessante. Diz assim: o amor flui em todos nós como um rio invisível, tá? O que isso significa, tá? Significa que a condição essencial para se levar uma vida digna é viver o amor por meio da prática dos valores humanos. Ou seja, não é simplesmente assim, eu amo a natureza, mas você vai lá e joga o papel de bala no chão, né? Eu amo os animaizinhos, mas você não pode ver um gato que atacar uma pedra, tá? Então, assim, você não pode amar só da boca para fora, né? Eu amo meu colega, tá? Mas prejudica ele propositalmente, né? Mente para ele ou mente, né? Para prejudicar ele. Eu amo a minha família, mas você não obedece a seu pai, você grita com a sua mãe, você é desobediente. Amigo, algo de errado não está certo, né? Por quê? Porque a tua boca está falando uma coisa, mas as tuas atitudes estão falando outras. E é justamente disso que isso aqui que está tratando o texto, né? Essa capacidade que a gente precisa ter de amar com as nossas atitudes, tá? Ame com as suas atitudes. A nossa vida digna que a gente quer ter, né, começa pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas, tá? Ninguém precisa ser rico para se importar com as outras pessoas, né? Ninguém precisa ser rico ou ter um monte de dinheiro para ser uma pessoa digna, honesta, leal, né? Para ter amigos. O seu amor você demonstra pelas suas práticas. Ame com as suas atitudes, certo? Então, quando a gente fala de ética com os amigos, né? Já o que a gente está falando desde lá do início, tá? Primeiro de tudo, se a gente tem um amigo, significa que a gente ama aquela pessoa, né? Ou seja, que a gente tem um sentimento muito profundo de consideração por aquela pessoa. Demonstre isso com as suas atitudes, certo? Então, a vida, ela é uma sucessão de acontecimentos, formando a história de cada ser. É nossa responsabilidade transformar esses acontecimentos em favor de nós mesmos e da sociedade. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai pegar esses acontecimentos que ocorrem aí, né, rotineiramente e fazer com que eles sejam a favor de nós e da sociedade, tá? Simples. Sabendo pedir desculpa, né? Sendo justo, ou seja, diferenciando bem o que é certo do que é errado, tá? Dizendo a verdade, conversando com as pessoas, mesmo quando você não concorde, ouça o que a pessoa tem a dizer. Mesmo que no final você diga assim, olha, cara, eu não concordo contigo, mas beleza, eu respeito a tua opinião, né? Não tentando simplesmente impor a tua opinião com as outras pessoas, tá? Perdoando quando as pessoas fizerem, né, mal pra você, você não precisa, né, voltar o mal para elas, seja melhor, perdoe, sendo solidário, ajudando quem precisa, mesmo quando a gente tem pouco, a gente sempre dá um jeito de ajudar, né? Nem que seja daquele 10 centavos ali para a pessoa que está pedindo dinheiro na rua porque não tem o que comer, tá? Então, se você tem o que comer, você tem o que vestir, você pode passear, né? Você tem uma escola para estudar, cara, seja grato, tá? Tem gente que não tem nada disso por aí, tá? E tá correndo atrás e tem muito menos que você, então seja grato. Exercite a gratidão todos os dias, certo? Porque aí sim a gente está fazendo, você vai estar fazendo alguma coisa por você, pelos seus e pelas pessoas que te cercam. Beleza? Muito bem, tá? Então agora você vai prestar bem atenção aí na descrição da tua aula para ver qual exercício que você tem que fazer. Se liga, como eu falei, essa foi a última aula de conteúdo, tá? A gente se vê na nossa revisão, beleza? Beijo e tchau!